Olá, pessoal da EJA, tudo bem com vocês? A turma aqui do módulo 5, né? Sejam todas e todos bem-vindos para mais uma aula de História e ILT, né? Introdução às Leis Trabalhistas. Eu sou a professora Vanessa, vocês já me conhecem, né? Da Escola Municipal para Aulas Digitais e estaremos nessa noite aqui agradável para a gente falar um pouquinho sobre essa disciplina que é tão legal, tão interessante, né? A gente fazer aí esse resgate histórico, entender a história, né? Entender todos os contextos históricos, tanto daqui do Brasil quanto do mundo, não é isso mesmo? Mas sempre eu digo que eu estou muito bem acompanhada, né? Hoje a gente conta com a presença de Jéssica fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível. É muito importante, né, a gente pensar na inclusão, certo? De todas e todos. A gente também tem uma galera massa aqui na produção. Denis, Deivinho, saudades inclusive, né? Um beijo para vocês. Essa galera que nos dá apoio aqui, né? Atrás das câmeras tem uma galera gigante, viu, gente? Que está sempre junto com a gente aqui. E também comigo, meu queridíssimo professor maravilhoso, todo musical, amigo, professor Rostinho Lindo. Olha só, hein? Depois da descrição dessa, como é que eu apareço aqui na tela, né? Eu vou ficar Dá um close nele. Vou ficar toda avermelhada aqui, né, professor? É sempre um prazer estar aqui com a senhora, dialogando com os nossos queridíssimos estudantes da EJA, sobre a nossa queridíssima história, disciplina fantástica, maravilhosa, que eu amo muito, como também a introdução às leis trabalhistas, né? Então, são dois assuntos aí que... São duas disciplinas, melhor dizendo, né? Que se complementam, falam muito, né, do nosso passado, também tratam as questões atuais, e a gente está aqui à disposição para dialogar com vocês, pessoal da EJA. Você já me conhece, né? Passar o nome do garoto aqui na tela, professor Gilson Soares, né? Ah, todo mundo agora já faz o rostinho lindo, maravilhosamente. E vamos juntos dialogar nessa aula fantástica. Vamos aprender muitas coisas hoje, viu, pessoal? Opa, vamos embora, né? E aí, gente, vocês na aula, né? Depois que assistir a aula, se quiser deixar algum recadinho, né, professor Gilson? Pode deixar. Vocês podem deixar um recadinho lá no canal no YouTube, né, do Educa Recife, que vocês têm a parte ali dos comentários, podem tirar dúvidas, certo? Deixar algum comentário que vocês queiram a respeito da aula e também pode baixar o aplicativo do Educa Recife, né, e interagir com a gente, né? Quando estiver passando aí a aula, surgir alguma dúvida, deixa lá que a gente vai ficar ligados, tá bom? Mas sem conversa, vamos para o tema. Boa, vamos embora. Vamos embora para o tema da nossa aula, que é Direitos Humanos e Cidadania. Olha só, um tema que sempre está na atualidade, né? Bastante. Olha que essas questões já eram discutidas lá na Grécia Antiga, professor. Olha aí. Gilson, a gente já conversou isso aqui em algumas aulas, né? E até hoje são conteúdos, né, são assuntos que a gente pode trazer e dialogar na nossa atualidade. E é muito importante, né, que a gente compreenda, que a gente reflita sobre coisas que diz respeito ao nosso exercício de cidadania, né, dentro de um regime político democrático, né, sobre os nossos direitos, os nossos deveres também, né, que está aí relacionado com essa questão da cidadania. Não só a gente tem direito, mas a gente também tem algumas obrigações, né, dentro da nossa sociedade. Ok? Então vamos embora. Olha ela aí, né? A nossa Constituição Federal de 1988. Essa é a nossa Constituição atual, né? A gente sabe que ao longo da nossa história existiram outras constituições, a gente já viu isso em aulas anteriores, mas a que a gente utiliza, né, na atualidade aí, com um pouquinho mais de 30 anos que ela tem, né, 1988, e é bem recente, inclusive, ela é chamada de Constituição Cidadã. Olha aí o cidadã, né? A garantia aí desses direitos básicos, fundamentais para o exercício da cidadania, certo? Então, essa aí é bem famosa nossa
E aí eu já chego aqui com umas perguntinhas, né? Umas inquietações para vocês. Você sabe o que são direitos humanos? E o que é cidadania? E aí, professor Gilson, o que será, né? Esses dois termos aí, tão importantíssimos dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, né? Como nós aqui, dentro de um aspecto de uma cidade, de um país, de uma nação. São muito importantes, não é mesmo? Com certeza. Vamos entender aqui. Embora, Quer falar alguma coisa, professor Gilson? Não, eu só queria dizer que o seu colar é muito bonito, viu? Obrigada, gostou, né? Tá combinando Tá, com a camisa laranja? Sempre combina, né? Coisa boa. Então, vamos embora aqui. Então, vamos entender. Antes de tudo, né? Vamos entender que existe um documento, né? Do qual trata todas essas questões aí dos direitos básicos, né? Os direitos universais, como se diz, né? Para que a pessoa viva uma vida plena, digna. Então, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Que foi aí criada pela Organização das Nações Unidas no ano de 1948, certo? E por que a gente precisa trazer, né, esse documento, essa declaração? Porque ela é importante, né? Que foi os países, né, que utilizam dessa diplomacia aí de garantir direitos, do exercício de cidadania para o cidadão, utiliza ela como elemento básico, né? Documento fundamental para as suas constituições. E ela surgiu num momento, né, pós-Segunda Guerra Mundial. E a gente já viu relatos aí o quanto a Segunda Guerra Mundial foi um momento muito doloroso, né? No aspecto não só ali na Europa, né, na Alemanha e tudo mais, mas refletiu no mundo todo, certo? Então foi um momento de muito horror, de muita violência, né? Então se tinha um medo, professor Gilson, na época, lá na Europa, de ter uma terceira guerra mundial. Foi um momento assim mesmo, viu? De conflitos, exato, de muitas mortes, né? De muita violência. Mas aí se tinha um medo mundial ali, né, e principalmente na Europa, de surgir uma nova guerra, né, uma terceira guerra mundial. Então fizeram o quê? Criaram uma organização, um órgão, né, que é a ONU, que eu já falei, né, a Organização das Nações Unidas, para que trouxessem, né, direitos, para que trouxessem uma harmonia melhor para o nosso mundo, né, para as nações, ok? Então vejam aí. Então, direitos humanos, né, o conceito é bem básico. São direitos básicos de todos os seres humanos, certo? E cidadania. Cidadania é uma condição na qual o indivíduo tem a posse de 3 tipos de direitos. Aí eu convido vocês agora a entender quais são esses direitos. Vamos lá, professor Gilson, aqui junto? Vamos embora. Vamos embora. Então, quais são esses direitos, né, professora? Vamos entender eles. Primeiro, os direitos sociais, né? Esses direitos que a gente vai abordar aqui, né, esses 3 direitos, eles são direitos que foram adquiridos, né, por nós. E como, professora, foi adquirido? Através dos movimentos sociais, através de lutas, através de protestos, de mobilizações. Então, eles são garantidos, né, através de nós, lutando ali no exercício da cidadania para que pudesse garanti-los, certo? Então vejam aí, os direitos sociais são direitos básicos e universais, olha aí, como o acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso à saúde de qualidade, alimentação, dignidade humana, o acesso ao trabalho também. Tudo isso são direitos, né, dentro de uma perspectiva de sociedade. Ok? E o outro, direitos civis, né? Civil aí que vem de civitas, né? Que quer dizer a vida na cidade, né? Que remete lá à questão da Grécia Antiga, né? Da polis, quando surgiu os conceitos de cidadania, democracia. Então, civis porque vem desse contexto aí, né? Do bem comum, em comunidade, numa sociedade. Então, é necessário esses direitos à vida de uma comunidade democrática. Olha aí o que a gente estava falando. O exemplo é a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, né? Liberdade de expressão, de opinião. Tudo isso
quer dizer aí com os direitos civis. E o outro é o direito político, certo? E o que são esses direitos políticos? Vamos ver aí na tela? Veja, são direitos, né, básicos que colocam o cidadão na vida ativa de uma cidade, como a participação do cidadão na vida política, né? O direito de você votar ou ser votado, né? Isso. De se mobilizar, de lutar por direitos. Então, isso quer dizer direitos políticos, né? Dessa participação política de nós, cidadãs e cidadãos, certo? Então, vamos embora. Então, olha aí, olha, fazendo um resumo aí do que a cidadania quer trazer, né? O que é que a cidadania quer dizer? Lutar pelos direitos, é o exercício da democracia, né? A gente só consegue, né, exercer essa cidadania em um regime democrático, em um regime político democrático, né? Que a gente pode ter voz, ter participação, certo? E a criação de novos direitos, porque a gente falou, né, agora há pouco, que esses direitos que a gente viu, tanto sociais, civis e políticos, eles foram direitos adquiridos, certo? Então, olha aí, vamos ficar atento. A cidadania, né, é o processo de organização, participação e intervenção social de um indivíduo ou grupos sociais, o que a gente estava falando, ok? E o que é que já estudamos, né, em aulas anteriores? Que todos os direitos fundamentais devem ser garantidos pelo Estado e as decisões dos governos devem ser baseadas nas leis, que está onde? Lá na Constituição. Agora eu pergunto a vocês, né? A gente tem todos esses direitos garantidos na Constituição, mas será que eles de fato chegam até a nós? Eita, Laia. Aí é que tá, né? Eles estão lá garantidos. Tá na lei, né? Na Constituição, que é a nossa carta máxima. Porém, será que a gente tem, por exemplo, acesso ao trabalho? Ou tem muito mais desemprego, né, na atualidade. Será que a gente tem acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, ou ainda está faltando alguns passos, né? E aí a gente vai refletindo, porque isso também é o papel de nós, cidadãos. Justamente. Né? Isso aí entra até naquela questão, quando a senhora citou aí, da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, quando eles planejaram, né, e pretendem ter um mundo mais sustentável até 2030, lançando lá a famosa Agenda 21, que são os 21 objetivos para a gente ter um mundo mais sustentável. Aí muita gente pensa que a gente trabalha apenas a questão ambiental, proteger a natureza, o meio ambiente, os animais, não. A Agenda 21 engloba tanto a questão ambiental, como econômica e também as questões sociais. Aí é que entra a figura do cidadão. Exatamente. A gente ter os nossos direitos assistidos, né? A gente ter direito à educação, moradia e também cumprir com os nossos deveres, né? Nossos deveres de cidadão, de sempre estar fiscalizando, né? Ter essa vida política ativa, né? Não deixar lá, caça aí. Depois eu pago lá a taxazinha. Não, a gente tem que estar em cima, porque influencia diretamente a nossa vida no cotidiano, né? Pois é, não é só a gente ir, né, votar, por exemplo, né? No caso, por exemplo, a gente está vivendo, né, um ano aí que vai ser de eleição, não é só a gente votar em determinado candidato, né, que está garantindo ali o nosso exercício de cidadania, mas cobrar e também fazer a nossa parte, né? Porque não adianta a gente só exigir direitos se a gente não cumpre os nossos deveres, certo? Dentro dessa cidade, dessa comunidade, desse lugar onde habitam várias pessoas e que precisa ser de bem comum, né? Que todos estejam ali vivendo uma vida plena com dignidade, ok? Então, a sociedade contemporânea, né, gente, há um elevado grau de complexidade. A gente sabe, né, o quanto está complexa a nossa sociedade. Aumentou a população, aumentou, né, as áreas urbanas, e isso também traz a questão das desigualdades sociais, não é isso mesmo? Então, dentro dessa perspectiva aí, né, desse contexto do qual é essa sociedade atual que a gente vive, a gente pode classificar, né, qualificar aí a cidadania. Tanto ela formal, que está nas leis, né, formalizada lá, que todos são iguais perante a lei, que é bem famoso isso para a gente, ou seja, garante a possibilidade de lutar juridicamente
por seus direitos, né? Isso aí é garantido, que a gente pode lutar. Porém, existe aquela cidadania real, certo? Que é ali no dia a dia, no cotidiano, aquela que mostra também as contradições sociais, que está aí nessa perspectiva das desigualdades sociais, né? E a luta de grupos sociais para a justiça social. Por isso aí, olha, a questão da importância de lutar pelos direitos, das manifestações, dos movimentos sociais, certo? E aí a gente já está chegando para o nosso final da aula, professor Gilson, que eu já vou deixar aqui o desafio para eles antes do... Deixa. Ou quer se despedir e comentar alguma coisa? Não, deixa o desafio. Pronto, vou deixar o desafio aqui para vocês. Olhem só, os povos indígenas e quilombolas sofrem preconceitos e violência, ainda nos dias atuais, por parte de pessoas e instituições sociais. E aí, né, essas comunidades aí, quilombolas, indígenas, como garantir o direito real, né, dentro dessa perspectiva aí da cidadania real, com todas as contradições, a cidadania desses povos, como é, né? Fica aí essa reflexão para vocês, né, dialogar com seus colegas e seus professores. Agora vamos embora, Agora professor sim, Gilson. né? Beleza, pessoal? Aula show, maravilhosa. Qualquer coisa, deixa aí os comentários que a gente está de olho. É sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês. Um beijo do rostinho lindo. Pois é, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Olha, fiquem ligados que a liberdade é uma luta constante. Vamos exercer a nossa cidadania, certo? Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!